Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o primeiro vídeo de Um Candango no Canadá. Esse primeiro vídeo vai ser perguntas e respostas, umas perguntas que eu coloquei nos canais do WhatsApp que eu estou, relacionados ao Canadá. Não tem nada ensaiado, então eu vou tentar ser o mais natural possível, vou tentar fazer os vídeos não serem chatos, curtos, inclusive. Bom, e vamos lá, vamos ver o que vai dar. Então eu quero mandar aqui um abraço especial para todo mundo que mandou perguntas para mim. Vou estar respondendo no melhor da minha habilidade e espero que vocês continuem mandando perguntas. Se inscreva no meu canal, toca no sininho para quando tiver vídeo novo você receber a notificação, ficar sabendo rapidinho. E divulgue para os amigos que querem vir para o Canadá. Então a primeira pergunta é do Becker. Ele quer saber: você adquiriu novos hábitos aí? Se sim, quais? Bom, Becker, muito obrigado pela sua pergunta. Sim, eu adquiri alguns novos hábitos, algumas coisas que eu gostava de fazer, mas não tinha coragem ou oportunidade de fazer no Brasil. O primeiro deles foi ler. Eu voltei a ler aqui porque eu ando de metrô 2 horas por dia quando eu vou para o trabalho no escritório lá em Downtown. Então eu consegui voltar com esse hábito, um hábito muito saudável. Inclusive aqui eu acho muito legal porque no metrô todo mundo tá lendo um livro, alguma coisa. Isso é bem legal. Outro hábito esse é até um pouco recente. Eu comprei uma bicicleta, então eu tô começando a criar o hábito de sair na rua, andar e tal. Isso é uma coisa bem diferente também pra mim, porque eu tinha a maior vontade de ter uma bicicleta no Brasil e não tinha coragem. Vou muito a parques aqui, porque aqui é bem guarnecido de parques, de vegetação e tal, então eu curto bastante. E eu acho que é isso, assim, muitos dos outros hábitos que eu já tinha no Brasil eu mantenho aqui, né, de fazer churrasco, de, não sei, encontrar com amigos. A gente substituiu alguns amigos, mas, né, continua tendo o mesmo hábito de encontrar, tomar uma cerveja de vez em quando. Esse é um hábito que eu faço de menos aqui, inclusive. No Brasil eu ia muito mais a happy hour e tal, e aqui a galera é mais devagar com isso, então setem suas expectativas. A segunda pergunta do William: no trabalho com TI, qual foi a principal diferença entre o mercado de trabalho do Brasil e do Canadá? Bom, a primeira principal diferença que eu vi foi a quantidade de vagas, uma quantidade absurda de vagas. Assim, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito chocado, no bom sentido, com a quantidade de vagas e entrevistas que eu fiz logo de cara. Então isso foi bem chocante. Trabalhando em si, eu acho o pessoal daqui muito mais calmo, mais devagar, mais organizado. Aqui, se o cara é contratado para levantar a mão direita, ele só levanta a mão direita, ele não mexe os dedos, entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu tive que reaprender aqui, porque, né, naturalmente, você chega querendo mostrar trabalho e tal, vindo de outro país e acaba querendo fazer tudo, resolver tudo. Então, isso foi bem legal, eu tive que me adaptar, mas pro positivo, gostei bastante. Outra pergunta do William é: quais são as outras formas de diversão em conjunto que vocês arrumaram sem estar com os amigos e familiares do Brasil? Bom, acabou que, como eu falei pro Becker, né, a gente substituiu alguns amigos, né? Pessoas são insubstituíveis, mas assim, a gente colocou outras pessoas nos lugares daquelas que a gente tinha. Então, eu acabo encontrando do mesmo jeito, vou na casa do mesmo jeito, venho na minha casa do mesmo jeito. Então, eu até digo que num primeiro momento aqui do Canadá, a gente até foi mais social do que era no Brasil. Então a gente tem aquele grupinho reservado de amigos e tal, mas tá sempre fazendo alguma coisa. E uma coisa bem legal que a gente descobriu foi que a gente curte bastante ficar entre a gente mesmo. Então isso foi bem novidade, porque sempre a gente tinha alguém, né, no Brasil, sempre tava na casa de um familiar. Aqui, como não tem, acaba que a gente aprendeu que a gente gostava muito de ficar nós dois. Então, bem legal. Não tenho nada pra reclamar, não. Sinto falta de algumas pessoas, naturalmente, mas vários dos meus amigos vieram me visitar e eu tenho certeza que os mais chegados vão acabar vindo em algum momento. Então, a gente sempre se liga, se fala. Eu tava até comentando com um amigo outro dia que, apesar de eu ter mudado pra cá, a gente sempre se ligava de manhã e continua se ligando, então nem parece que tá longe. Então, valeu, William. Agora eu vou com a pergunta do Alan. Como é o mercado de Data Science? Bom, Data Science está super em evidência aqui. Tá um mercado bem na crista da onda mesmo, muito bom. Se você está nesse mercado, você vai chegar com alguma contribuição do Brasil. O Brasil, graças a Deus, o Brasil é um lugar que tem muita tecnologia, né, de ponta.
Então a gente não chega com um gap muito grande, eu mesmo não senti diferença nenhuma nessa questão de tecnologia em si, eu já sabia tudo que estava rolando aqui, então muito bom. O mercado em si, as oportunidades tem demais, às vezes você vai sentir que tem que se especializar numa ferramenta ou outra que tá mais em evidência aqui, mas nada que algumas horas de estudo não te resolva. Qual processo você fez, que visto você tem, quanto guardou para ir, já usou ou sobrou, e quanto você recomenda guardarem para ir? Bom, vamos por partes. Que processo a gente fez? A gente fez o processo brasileiro padrão número 5, que é aquele do Spouse Work Permit, né? Então a minha esposa veio para fazer o college e daí eu recebi o Work Permit por causa disso. Nós já estamos no segundo momento desse plano, ela terminou o college, então agora ela tá no PGWP, trabalhando. Então esse foi o processo que a gente fez. O visto que eu tive, né, e continuo tendo é o Work Permit, eu só renovei ele agora. Quanto você guardou para ir? Bom, essa é uma pergunta bem complicada porque a história é longa e até merece um vídeo só para ela. Mas eu ia vir transferido pela empresa que eu estava trabalhando e acabou que só aqui eu descobri que tiveram alguns empecilhos e isso não acabou acontecendo. Então, todo aquele dinheiro de rescisão que vem e tal, eu acabei recebendo ele depois da gente ter chegado aqui. Porém, eu consegui emprego em 2 semanas, né? Então, tecnicamente eu nunca fiquei desempregado. Eu pedi demissão numa semana, na mesma semana eu já estava empregado de novo. Então, eu acabei usando o dinheiro daqui e nem tanto as minhas reservas. Eu usei mais as reservas para o college, pro primeiro mês. O primeiro mês é bem pesado de investimento, assim. Já usou tudo ou sobrou, que era a próxima pergunta. No primeiro mês, a gente acabou gastando uma quantia bem considerável, né? Que foi com o primeiro semestre do college, que foi mais ou menos uns $7.000. 3 aluguéis. O nosso aluguel era 1.700, então isso vezes 3. Mobiliar a casa, cheque de depósito, seguro, várias coisas. Então tem uma quantia considerável que a gente gastou no primeiro mês. Só que eu já comecei a usar o dinheiro daqui. Então já usou tudo ou sobrou, né? Acabei não usando. Consegui usar o dinheiro daqui do Canadá mesmo. Quanto você recomenda que guardem para ir? Outra pergunta bem pessoal, bem complicado, depende muito do seu mercado de trabalho, do estilo de vida que você tem, do quanto de conforto você quer, né? Da onde você quer morar, é bem complicado. Eu diria que o mínimo que eu recomendaria vir assim mesmo seria o college, o dinheiro do college. Porque mesmo que você consiga trabalhar aqui, não necessariamente você vai conseguir juntar esse dinheiro, né? Então, esse daí acho que seria o mínimo que eu falaria para as pessoas juntarem. E daí, qualquer dólar a mais que isso vai te dar mais conforto. Então, basicamente é isso. Então, valeu, Alan. Próxima pergunta do Harrison. Se você fosse de novo para o Canadá, o que você faria diferente? Pergunta capciosa. Ainda mais vinda de você, que também é um candango no Canadá. O que eu faria de diferente? Teria vindo antes. Esse daí é o primeiro ponto. Não dependeu tanto assim de mim, né, não ter vindo antes, mas eu acho que eu teria vindo antes. Pra mim, eu me encontrei muito aqui no Canadá. Pra mim foi melhor do que tudo que eu sempre quis. Eu até vim com expectativa mais baixa do que acabou a vida acontecendo. Então, acho que essa é a principal coisa que eu faria diferente. O resto, assim, eu escolhi Toronto por conta do mercado de trabalho. Eu curto muito Toronto, gosto daqui, sou muito grato a Toronto. Mas talvez eu teria ido para a parte francesa por conta do processo do PR, do Permanent Resident. Talvez eu teria ido para a parte francesa, até porque eu gosto muito da parte francesa. Pode ser uma coisa que eu teria feito diferente. Mas não sei, eu pesquisei bastante o mercado de trabalho daqui de Toronto, fiz entrevista antes de vir pro Brasil. Então eu já estava bem preparado para vir para cá, assim. Como eu não fiz para a parte francesa, acaba que seria difícil saber se eu teria ido para lá ou não. Bom, outra pergunta. O que você acha dos homeless, que têm perfeitas condições de trabalhar e pedem dinheiro? E o que você acha de quem dá o dinheiro? Bom, essa questão do homeless ela é complicada, né? Então, primeiro, né, vamos falar da parte social. Homeless aqui em Toronto, pelo menos, eu acredito que em Vancouver que você tá, Harrison, é a mesma coisa. O homeless é quase que por opção da pessoa, né? Porque ela tá envolvida com narcóticos ou seja qual for o motivo. Ela vive na rua porque ela escolhe. Porque o governo ajuda, o governo tenta salvar essa pessoa, tenta, entendeu, internar ela e muitas vezes eles não querem isso e acabam optando por ficar na rua. Aqui em Toronto tem muito pouco mesmo, muito pouco, dá pra contar nos dedos quantos eu vi ao longo de 2 anos.
E até tava conversando isso com os amigos. A gente não vê crianças, né, homeless aqui, então isso é sensacional. Até demorou pra perceber isso, foi mais porque um amigo perguntou e a gente foi parar pra pensar, nossa, é verdade, né, a gente não vê homeless criança. Isso eu acho sensacional, esse lado social aqui, deles tentarem trabalhar. O homeless, pra ele não ser mais homeless, né? A gente vive aqui no Canadá com uma margem muito baixa de desemprego, então basicamente só é homeless quem quer. E sobre dar o dinheiro, né? Até no Brasil eu era meio contra, eu particularmente, não critico quem faz, mas eu era meio contra porque eu tenho a opinião que se você ajuda dando dinheiro pro homeless, ele acaba podendo usar esse dinheiro, na maioria das vezes, para sustentar o vício dele, né? Então eu não curto. Às vezes que eu dei alguma coisa pra homeless foi um prato de comida, alguma coisa que eu podia ver que ele ia praticar, né? Mas mesmo assim, eu sabia que eu dando aquele prato de comida, ele ia ter aquele dinheiro que ele recebeu dos outros pra comprar droga ou bebida. Eu não julgo quem faz, eu particularmente não faço. Eu já ajudei em grupos de igreja e essas coisas que davam alguma ajuda mais concreta. Eu achava mais benefício pro próprio homeless isso do que dar o dinheiro. A outra pergunta do Harrison é bem engraçada. Por que não tem Gol, Palio, Corsa, Celta no Canadá? Não sei, ele só gosta de carro bom. E agora é sério, por que não tem carro francês? Ótima pergunta, meu amigo. O dia que você fez essa pergunta eu li e falei assim, cara, sensacional. Eu já tinha percebido isso e muito por eles terem influência francesa, né? É bem estranho não ter carro francês aqui, mas eu continuo com a minha opinião. Acho que é porque eles gostam de carro bom e nunca ouvi muitas coisas boas. Também não tive, não vou julgar quem tem, Carro é que nem sapato, todo mundo escolhe um. Foi isso pro Harrison, obrigado, meu amigo. Outro futuro candango no Canadá aqui, o Elbers, ele tá vindo pra Gatineau. Então, ó, te desejo tudo de bom, que você seja mais feliz que a gente aqui. E isso é muito, porque nós somos muito felizes. Ele perguntou assim, qual a pior parte do Canadá? Não sei, difícil responder essa. Eu adoro aqui, eu tenho sou muito grato pelo acolhimento que o Canadá teve com a gente, por essa multiculturalidade que tem aqui. E eu diria que algumas pessoas, eu vejo que alguns brasileiros não se ajudam, a galera é muito fechada. Eu já encontrei brasileiro no elevador usando a Havaiana que fingiu que não era brasileiro e viu a gente falando português. Então, não sei, algumas pessoas eu acho que são a pior parte do Canadá, mas isso assim, mínimo. Não chega nem perto de ser uma reclamação. Tanto na rotina quanto no eventual. Era o complemento da pergunta dele. Olha, eu fico muito agoniado com os asiáticos em geral, que eles gostam de andar esbarrando na gente no metrô e tal. Parece que eles têm uma pressa assim que não condiz assim com a realidade, entendeu? O canadense é bem tranquilo com o horário e tudo mais. Então não consigo entender porque que eles andam correndo. Isso aí na rotina meio que me irrita um pouco, assim. Tanto que hoje em dia, no metrô, eu espero todo mundo sair do metrô pra eu levantar, entendeu? Porque se você levantar junto com a galera, vai ficar andando assim, desbarrando. Então, eu não curto isso, não. Mas besteira também, não chega nem a ser uma reclamação. Bom, foi isso. Valeu, Elbers. Muita sorte. O Vinícius perguntou, você tem quase 2 anos de Canadá, né? Como tá o lance do PR? Quase em mãos? 1 ano de Canadian Experience já te garante bastante. É verdade, Vinícius, 1 ano de Canadian Experience dá muito ponto no Express Entry. Tem outros pontos também, trabalhar aqui no NOC já te classifica para alguns processos provinciais. Eu não me classifiquei para nenhum porque as empresas que eu trabalhei, a anterior e a atual, elas não faziam processos provinciais, elas não dão os documentos necessários para que você faça um provincial. Então a gente vai ter que acabar indo pro Express Entry. Como a gente veio com um plano de 5 anos, eu vim bem tranquilo em relação a isso, vim para fazer as partes bem feitas. Então a minha esposa estava no college, eu resolvi não levar essa pressão do Express Entry para dentro de casa. Então ela terminou o college agora, então a gente vai se preparar para a prova de inglês, o IELTS ou o CELPIP, a gente ainda não decidiu. E daí a gente vai aplicar. E daí eu espero já ter até 2 anos de experiência, que dá mais pontos ainda. E é isso, assim, tem 2 processos que a gente classifica dentro do Express Entry, né, que é o Express Entry normal e o Experience Class, que é para quem já tem experiência aqui no Canadá, experiência de trabalho, né, que é o meu caso. Então a gente tá avaliando aí para ver qual que vai ser mais fácil e aplicar. Valeu, Vinícius,